dia, irmãos, graças e paz. Estava conversando com uma classe de senhoras esta manhã, alguns assuntos do Rio de Janeiro e mensagens de Deus de manhã e compartilhar com eles. Em primeiro lugar, o pastor falou aqui que, poxa, o pai é o primeiro a pregar na manhã já com um tempo já bem preparado. E eu tive aqui na segunda-feira de carnaval, e conversei aqui com os pedreiros, com o Jair, todos estavam aqui, mas entrei hoje pela manhã sem ter observado essa condição. O pastor que chamou a atenção para essa condição. Eu lembro que também que quando saímos daqui da igreja e passamos para cá, primeiro direção da fila do culto, naquela noite, eu estaria na direção. Aí chamei os presbíteros, para que compartilhassem comigo daquela alegria, o primeiro culto na direção do culto aqui. Também Deus deu essa condição de ser o primeiro dirigente e convidei meus irmãos para compartilhar da alegria que é. Mas hoje não deu, eu tinha observado, feito essa observação do pastor deles. Mas eu fico muito feliz com isso. Também eu me sinto assim, um compromisso muito grande de trazer a palavra de Deus para mim. Sempre foi assim. Gostaria que os irmãos abrissem esse vídeo, no livro de Jeremias, capítulo 17. Faremos a leitura do verso 1 até o verso 8. Jeremias, capítulo 17, verso 1 ao verso 8. Eu vou ler, você já acompanhe. Assim nos diz a palavra do Senhor. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e como um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postos ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó multidão, os teus bens e todos os teus tesouros darei à pobreza, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá como vieram bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Palavra do Senhor. Não vai. Jeremias, profeta chorão, todos sabemos. Profeta chorão. Seu chamado foi no ano 626 a.C. Poucos amigos Jeremias tinha. Posso falar com os 4 dedos levantados. Baruque era o seu escriba, Aicão, Gedalias e Ebed, Meleque. Jeremias não era casado e também não tinha um filho. As mensagens de Jeremias sempre eram mensagens de juízo, eram mensagens severas, e ele era severo nas suas mensagens, porque ele falava contra os líderes da época. Jeremias também, alguns
eruditos, estudiosos, dizem que o nome de Jeremias significa o Senhor exalta, o Senhor lança. Jeremias também profetizou durante o reinado de Josias, Joaquim e Zedequias. Esses foram os reis da época de Jeremias. Jeremias também era sacerdote. Ontem eu estava numa reunião da Confederação Sinodal do Trabalho Masculino e fiquei muito triste com algumas coisas ali que alguns homens falaram, homens de Deus, muito sérios. Até comentei na classe feminina que alguns irmãos nos seus Facebooks optaram por dar notas às escolas de samba. Alguns irmãos crentes em Cristo optaram por ver, provavelmente em casa, creio que o São Boda não teriam tido essa ousadia, mas pelo fato que o irmão ali estava falando de ter percebido que alguns crentes, até mesmo da sua igreja, estavam dando notas para as escolas de samba, isso nos leva a pensar que Deus, Ele muito se entristeceu. Deus, Ele se entristece quando nós optamos em pecar. Deus, Ele se entristece quando nós optamos em sair do caminho. Deus, Ele se entristece muito quando nós optamos viver a nossa vida. Jeremias, ele começa a dizer que o povo de Judá tinha os seus pecados, eram tão graves, gravíssimos, eles eram gravados como uma ferramenta pontiaguda, e aqueles pecados também eram gravados no coração daquele povo. E aqui nós vemos aqui, que é um momento em que as promessas, as bênçãos, aqui era um povo cristão, era um povo que servia a Deus, e então todas aquelas promessas não seriam mais deles, mas seriam dos seus inimigos, porque assim Deus iria permitir em decorrência do pecado. Nessa manhã eu gostaria muito de dizer somente coisas boas, somente coisas agradáveis ao coração da igreja, mas eu não posso sair daqui sem falar desse momento tão difícil que é quando nós nos afastamos do Senhor. Outro dia lá em casa, me peguei num pecado na mente, e logo nós entendemos que o Espírito Santo que habita dentro da gente nos dá um sinal, nos alerta para que nós não caiamos, para que nós não saiamos da luz do Senhor. E eu pude entender que Cristo é o Senhor da minha vida hoje, que outras épocas, outrora, eu também tinha um outro Deus na minha vida. Eu não conhecia Deus como Todo-Poderoso. Eu não conhecia o Deus das minhas orações. Eu não conhecia esse Deus da Bíblia. Eu não tinha qualquer noção do poderio. Não tinha qualquer noção da intenção de Deus para comigo. Porque eu tinha um outro Deus. Aqui então, do verso 1 ao verso 4, ao verso 5, melhor dizendo, nós vimos aqui então Deus permitindo, você vai verificar isso que estou dizendo, lá no próprio livro de Jeremias, no capítulo 52, do verso 17 a 23, você vai ver que Nabucodonosor entra no templo e leva também para a Babilônia todos os utensílios do templo. Todo aquele trabalho que o povo teve de ornamentar, nós falamos aqui até da nossa igreja, que está em construção, nós vamos procurar fazer o melhor para Deus, mas que isso reveste para nossas vidas mesmo. Tudo que fazemos para Deus, Ele reverte para nós. Deus é o Deus dos impossíveis. Essa semana eu passei lá na casa da Alzenilde, acho que foi quinta-feira, essa semana eu não lembro o dia, e passei na casa da Alzenilde, já estava chegando do hospital com a Loriana, aí eu e Celina entramos, conversamos lá, como é que está aí? Vamos orar, continuamos a oração. Deus quer o povo também unido nesse momento. E então Deus vem falar uma coisa que serve para mim e serve para você. A minha oração em casa, conforme eu orei nesta manhã, ela tem sido
de uma oração que eu peço a Deus para matar dentro de mim a hipocrisia. Eu peço a Deus para matar dentro de mim, diabo do Vinícius, a soberba. Eu peço para matar dentro de mim aquilo que não edifica a Deus. Eu não sou melhor do que ninguém na igreja, mas eu tenho aprendido na leitura da palavra, na oração, que a minha oração, ela só é agradável ao Senhor quando eu chego na presença do Senhor com um coração puro e uma consciência sincera. Eu entendo também que a palavra de Deus, Jeremias, falando para esse povo de Judá, que havia uma necessidade deles terem um comportamento diferente. Observamos então, no verso 5, quando assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre coração. Eu gostaria de, não sou nenhum médico, cirurgião, não sou nada disso, mas algumas coisas do coração nós entendemos. O coração é o eu interior, assim como o seu, que pensa, que sente e que age. Nós estamos com uma revista na escola dominical sobre os 10 mandamentos. E Deus se preocupa tanto com a gente, Deus se preocupa tanto com o seu povo, que deu esses 10 mandamentos para Moisés e ele chega até nós nos dias de hoje. Porque Deus, ele sabe profundamente que o meu coração é uma fábrica de ídolos. Deus sabe profundamente que meu coração é fácil e é sensível para as coisas erradas. Deus sabe perfeitamente que o meu coração, ele sente, ele age muitas das vezes de uma forma contrária. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve lá na igreja de Corinto, né? O mal que eu não quero fazer, esse mal eu faço. O bem que eu quero fazer, que é do coração, esse aí eu não faço. Isso quer dizer que eu e você somos vulneráveis, meus irmãos. Nós somos vulneráveis. Se nós não tivermos a consciência de andarmos na presença de Deus, se não tivermos a consciência de fazer as escolhas boas, as escolhas certas, nós cairemos e cairemos de uma forma como nossos irmãos ontem, naquela declaração de um irmão crente em Cristo, fez um constrangimento, uma tristeza muito grande. Irmãos da nossa igreja estão dando nota para os desfiles de carnaval. Isso eu vivi em tempos atrás. Eu vivi uma noite toda vendo desfile de escola de samba. Eu poderia tranquilamente, creio que alguns irmãos aqui que não nasceram no berço evangélico podem dizer claramente: na minha época, eu passava a noite olhando os desfiles de carnaval, de preferência de mulheres, que saíam quase nuas. Hoje está até pouco, mas naquela época era demais. Era assim que era a minha vida. Eu vivia como o povo de Judá. Achava que a minha vida, mesmo sem ter Deus, era uma vida que simplesmente era regrada por minhas próprias emoções. Por isso que o coração da gente, ele é todas essas coisas que eu disse, que pensa, que sente e que age. É o centro da nossa vida. Por isso Deus dá os 10 mandamentos. Não farás imagens, não adorarás outros deuses, porque Deus, ele é o Deus da nossa vida hoje. Outro momento também, em que muitas das vezes nós tentamos fazer as nossas coisas, esquecendo de Deus, Deus chama isso de maldito. Meu irmão, eu não quero dizer, eu não conheço a sua vida, não conheço nem a vida do meu pastor profundamente. Nós nos vimos aqui às terças e quintas, domingos, programação da igreja, mas é um homem de Deus, porque o que ele fala, o que o Espírito Santo fala através dele, testifica com o meu espírito. Isso eu sei que ele é um homem de Deus. Mas nós não temos uma vida de segunda a segunda juntos. E ele assim também da mesma forma comigo. Mas uma coisa eu quero te dizer: enquanto nós fazemos as coisas por nossas forças, fazemos as coisas somente pensando em nós, maldito eu sou. É a palavra de Deus que diz. Eu não estou trazendo a palavra de maldição para você, porque chegaremos no momento do refrigério. Mas para essa pessoa que é maldita, que faz as coisas apartando o seu coração do Senhor, essa pessoa é maldita e ela tem uma sentença. Essa pessoa que é soberba, hipócrita, essa pessoa que faz as coisas pensando apenas nela, ela tem uma sentença.
Diz o verso 6: porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o perigo. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, na terra inabitável. Cristo, quando chegou na sua vida, Ele prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo, quando entrou na sua vida, você recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você ganhou a seguinte promessa: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. É isso que Deus Ele promete. Deus promete também que, através de Cristo, que também Ele é o nosso bom pastor. Ele dá a sua vida pela ovelha. É isso que você vê escrito na Bíblia. É isso que você vê vários mensageiros trazer para você. É isso que você vê vários profetas trazendo hoje, discípulos trazendo para você. Alimentação saudável, alimentação sustentável, sustentação real, que é Jesus. Meu amigo, meu irmão e minha irmã, se alguma coisa subiu no teu coração, Ele sente, Ele age, Ele também pensa. O coração da gente, Deus sabe que é uma falcaria. Por qualquer motivo nós desviamos do caminho. Por qualquer motivo nós não queremos mais ler a palavra. Por qualquer motivo nós não queremos vir à igreja. Por qualquer motivo nós nos afastamos do Senhor. E quando isso acontece, nós saboreamos desgraça, tristeza, perdas, somente prejuízo. Quando o Senhor quer beber água, o Senhor me pede porque Ele tem coisas boas para mim e para você, para a igreja de você. Entramos então no momento do refrigério, da mensagem. Eu aqui falei do pecado, eu aqui também falei do maldito, mas eu quero falar e enfatizar nessa manhã. A Vanessa está ali, tadinha, gravando essa mensagem, só a misericórdia de Deus, porque ela ali está tão baratinha e o pregador andando. Mas eu quero dizer nessa manhã, eu quero focar nessa mensagem. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, que eu não precisaria nem dizer para você. Você liga a televisão, é o pai matando o filho, é o filho estrupando as filhas, é o pai estrupando as filhas, é os avós fazendo bobagem, e por aí a gente tem visto as coisas como é que estão andando. Outro dia, comentei na nossa momento de oração na igreja, que eu fiquei muito triste com uma mensagem que li no carro de um pastor, e ele trazia naquela mensagem ali uma tristeza muito grande para quem não conhece a Cristo. Um pastor que para mim ele não conhece a Jesus. Um pastor que para mim ele precisaria nascer de novo. Estava escrito no carro dele, na traseira do carro dele: quer conhecer, quer saber se existe vida além da morte? Mexa no meu carro. Olha que mensagem. Nós estamos andando por aí. Nós estamos vendo, ouvindo coisas por aí. Mas a palavra de Deus diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pelo menos com essa mensagem desta manhã, você sai daqui com o que? Se a tua vida, se você não é feliz, feliz que eu quero dizer não é só material. Feliz que eu quero dizer é aqui dentro. Feliz que eu quero dizer é na alma. Feliz que eu quero dizer é na consciência que você é um servo, que você presta culto a Deus, somente Deus. Que você não está preocupado em dar nota no Big Brother, que você não está preocupado em dar nota para a escola de samba, que você não está preocupado em dar nota para o que não vale a pena. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Olha o prêmio que esse homem tem. Olha o prêmio que essa mulher, esse servo, ele tem. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Este é feliz. Este é aquele que confia no Senhor. Nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Aquele que é plantado,
aquele que tem suas raízes profundas, chega lá na rocha, ela busca a água. O bem-aventurado é que tem essas raízes profundas. O bem-aventurado vem o vento. O pastor Coutinho pregou sobre a palmeira. Mas a árvore que tem raízes profundas vem o vento. E as tempestades. E essa árvore permanece de pé. Essa árvore, ela também tem as suas folhas verdes. Muitas das vezes, gostaria de fazer uma comparação aqui, não leve em consideração se você não entender, mas a árvore de folha verde é como o motorista quando está no sinal vermelho, e que o sinal ele abre e o motorista segue o seu destino. A árvore plantada que tem as suas folhas verdes, as pessoas gostam de chegar. As pessoas que têm as folhas verdes, as pessoas gostam de estar por perto. As pessoas que têm as folhas verdes, conforme a camisa do Hélio, verde, são pessoas que as pessoas gostam de estar ao redor. Ele está pronto para me responder uma pergunta. Ele está pronto para me atender nas minhas necessidades. Ele é uma folha verde. Ele é uma árvore plantada que tem suas raízes profundas. Ele tem um conhecimento de Deus. Ele é um homem de Deus. Se eu perguntar a ele para me entender, ele vai responder com mansidão. Ele vai me responder com eficácia. Ele vai me responder e vai satisfazer a minha pergunta, a minha necessidade. As folhas verdes são para as pessoas que confiam no Senhor. São para as pessoas que têm o Espírito Santo que habita dentro dela. Para encerrar, essa pessoa também, ela não se perturba quando chega a seca. Se perguntar para a igreja quem não tem dúvida, se eu perguntar para a igreja quem não chorou durante a semana, se eu perguntar para a igreja, para o pastor passando pelos oficiais, chegando ao mais novo da casa, quem não passou por tormento essa semana, quem não passa por tristeza de sabores, mas essa árvore também, ela não deixa de dar frutos, ela não deixa de praticar, de fazer as coisas de Deus, mesmo nos momentos de lutas. Comentei, não tenho vergonha de dizer. Trabalhava 20 anos numa empresa no Rio de Janeiro, lá, gerenciei por 20 anos. Saí de lá, fui trabalhar na Baia, esperando o chamado da Baia, até agora nem sei se vai acontecer. E fiz algumas provas nesse decorrer do tempo. Fiz uma prova na L'Oréal de Paris, passei esperando o chamado. Fiz algumas provas na Ambev também, graças a Deus passei, está no meu e-mail a resposta, tudo aprovado. Fico aguardando no Senhor o chamado. E quando não se chama trabalho de pedreiro, fazendo uma reforma lá em casa, minhas mãos estão pecado puro, mas feliz. As lutas, eu tenho lutas na minha vida. Vocês pensam, ou vocês imaginam, que eu não gostaria de amanhecer segunda-feira no meu escritório, no meu trabalho, Deus irá me colocar, porque eu creio que Deus tem uma. Por enquanto as portas estão fechadas. Eu estou atravessando um momento de lutas. Nem por causa disso eu vou deixar de pregar. Eu vou deixar de ensinar. Comentei até com a Meire, que eu hoje poderia ser um gerente da Casa Senda, que minha cunhada era uma grandona lá nas sendas. Agora é a Açaí, sabe o nome? E poderia estar lá, mas só que o comércio tira você da igreja. O comércio tira você da presença de Deus. O comércio, no final da história, nos dias de hoje, tira você da graça. Como você poderá ter raízes profundas longe da igreja? Como você poderá ter folhas verdes longe da casa do Senhor? Como poderei eu e você dar frutos longe da presença de Deus? Não há como. Não se engane.
Deus, quando Deus 10 mandamentos, Ele olhou para a igreja e disse: há muito tempo, falando para que não fizesse imagem de escultura e me adorássemos outro Deus, fora Deus, fora Deus. Judá pagou um preço. O maldito também paga um preço. Os que confiam no Senhor. A pólvora sagrada que tem raízes profundas, que tem folha verde, que não deixa de dar fruto. Essa pessoa é fácil você estar próxima dela. Essa pessoa testifica o Espírito Santo com o teu Espírito. Estava essa semana, comentei também na escola do meu irmão. Estava na fila da loteria, a Celina me botou de castigo lá porque não chegou a nossa conta de telefone e agora eles pagam, podemos fazer pagamento apenas com um número. E ela ficou lá e fez o barulhão. E eu estava ouvindo o louvor. E uma senhora falou assim para mim: poxa, o louvor é bonito. Muito lindo. E abriu-se uma porta para falar do amor de Cristo. Eu falei: esse louvor ainda nem se compara com o que ele está ouvindo agora. Esse louvor aqui, senhora, ainda é muito pouco para esse Deus grandioso qual eu sinto. Você é da igreja, você da presbiteriana de Mesquita? Ela falou assim: então na rua da minha igreja, eu sou adventista. Verdade. Eu fui falando para ela. E ela conhecia muito pouco a Bíblia. Estou falando aqui com soberba, mas porque ela me perguntava, investigando se sabia mesmo da palavra. Ia atrás do Senhor, e ele prestando atenção. O nome dele é seu Erval, ele mora aqui na Dias de Guimarães. E ele falou assim: poxa, passa ali na tua igreja, estou vendo que ela está ficando bonita. Esse Erval faz uma visita. Aí eu estava com aqueles convites que saem para o evangelismo, aí dei um para aquela senhora, e dei também para o Senhor. Falei: passa uma visita. Lá você vai escutar a palavra da verdade. Ele falou assim: puxa vida, muito bom. Eu vou assim, procura lá o espiritual, lá o pastor Luiz, pastor da nossa igreja, homem de Deus, camarada, show de bola. E então aqui o pessoal estava na fila, todo mundo prestando atenção. E disse para aquele povo: olha, se Deus tirasse o fôlego de vida de todos nós aqui na fila, como chegaríamos na presença do Senhor agora, meus irmãos e amigos? E o pessoal ouvindo, eu fui falando, terminou ali um culto ar livre, sempre já estava pregando de bermuda mesmo, e fui na onda do Espírito. E então, aquela senhora falou: olha, tem um filho meu que foi criado na igreja, agora está fora da igreja. Eu falei: senhora, a Bíblia é tão importante na nossa vida. Tem uma palavra suave para a senhora. A senhora conhece a parábola do filho pródigo? Eu ouvi falar. Pois é. Momento certo. Momento perfeito. Teu filho vai voltar. A parábola lá diz que o filho saiu da casa. O caçulinho, o mais querido talvez saiu da casa. Voltou. Todo remendado, todo quebrado, todo resumindo a história. E então ele, senhora, recebeu o filho de braço aberto, mandou o garoto da mamãe, deu roupas novas, deu anéis, deu calçado, deu tudo, restaurou tudo que aquele menino havia perdido. E isso pode acontecer na vida da senhora. Creia nisso, ore por ele. Aquela mulher só também um novo visual. Palavra dessa manhã para que nós confiemos no Senhor.
Você quer ser feliz? Você quer ser uma pessoa que tenha raízes profundas? Você é uma pessoa que quer ter folhas verdes, que quer dar fruto nos momentos da sua luta? Confie no Senhor. Entrega a Ele, Senhor. Uma boa obra que o Senhor vai fazer. Concluindo a mensagem desta manhã, Cristo é aquele que vai cumprir na minha vida e na sua vida todos os seus propósitos. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que o Senhor